Imagens poéticas para um cinema novo. Agradecer igualmente toda a organização do evento. O convite que a Ana fez é um convite, para mim, arriscado, na medida em que ela pediu que eu falasse sobre cinema, que é algo sobre o qual eu nunca falei. Então, a tentativa hoje vai ser de tentar pensar alguma coisa a partir do cinema. Eu pensei numa epígrafe, né, para a fala que eu vou fazer aqui hoje. E essa epígrafe é tirada de George Agamben, que diz, num texto dele chamado Tempo e História, crítica do instante contínuo, do livro Infância e História, que existe em português, diz assim, a passagem: toda concepção da história é sempre acompanhada de uma certa experiência do tempo que lhe está implícita, que a condiciona e que é preciso, portanto, trazer à luz. Da mesma forma, toda cultura é, primeiramente, uma certa experiência do tempo. E uma nova cultura não é possível sem uma transformação radical dessa experiência do tempo. Por conseguinte, a tarefa original de uma autêntica revolução não é jamais simplesmente mudar o mundo, mas também, e antes de mais nada, mudar o tempo. Eu pensei, naquilo que me é possível, de fazer essa minha fala a partir de dois momentos, digamos assim, né? Eu poderia começar falando sobre esse filme, cujas imagens, duas tomadas, na verdade, do filme vão ser mostradas ao longo da minha fala, que é um filme que passou recentemente no Brasil, chamado Jornada ao Oeste, ou ao Ocidente, do Tsai-Ming Liang. Mas, na verdade, eu poderia falar desse filme, mas não vou falar desse filme. Talvez eu chegue até ele por um caminho que possibilitaria eu falar desse filme. E pensei em falar de alguma coisa que eu poderia chamar, amadoramente, uma fala de amador, né, mas que eu poderia chamar de dois ciclos do cinema. Dois ciclos que eu vejo no cinema. Dois ciclos, entre inúmeros outros, que me interessam pensar no cinema. Um ciclo é o ciclo da montagem, né? Ou talvez, sendo mais preciso um pouco, não apenas o ciclo da montagem, mas um ciclo da montagem entendido como próprio do cinema. Isso é importante. O segundo momento, que eu gostaria de chegar até ele depois, é um momento que eu poderia chamar de um cinema pensado não por um próprio, mas de um cinema pensado por um certo impróprio, né? Se o primeiro momento, um momento cujo próprio do cinema seria a montagem, o segundo momento seria um momento que, sem negar a montagem, não a caracterizaria, nem nenhum outro elemento do cinema, enquanto um próprio, enquanto um específico. Poderia chamar esse segundo ciclo, vocês vão entender por quê ao longo da minha fala, de um cinema que vem, né? De um depois do cinema, se não entendêssemos esse depois numa dimensão cronológica, né? Então, estaria tentando pensar esses dois momentos. No primeiro momento,
eu vou dividir também esse primeiro momento em 3 momentos. Ou seja, se o primeiro momento é o momento da montagem enquanto próprio do cinema, vou dividi-lo também, subdividi-lo em 3 momentos. O primeiro é o da invenção do cinema, né? Quer dizer, no mesmo ano, 1895, em que os irmãos Lumière, de alguma maneira, inventam o cinema, né? No mesmo ano, consequentemente, né, do que é tido como o primeiro filme, que é a chegada do trem na estação, dos irmãos Lumière. Um outro interessado no cinema, Thomas Edison, que vocês conhecem, né, obviamente, se não pelo cinema, pela luz, pela eletricidade, não à toa, né, a luz e o cinema. Thomas Edison, no mesmo ano, portanto, que os irmãos Lumière fazem o primeiro filme, Thomas Edison faz também um filme, dentre vários que ele faz, e um dos filmes, de 18 segundos, chamado Execução, né, de Mary Stuart, né, leva 18 segundos, é a decapitação da Mary Stuart, esses 18 segundos, e é o primeiro filme com montagem, né? É o primeiro filme em que, né, umas 10 pessoas, a Mary Stuart, supostamente, a personagem, ela bota a cabeça num banco, se ajoelha no chão, bota a cabeça num banco, um homem levanta o machado cai, né? Obviamente, nessa hora, tiram a atriz, colocam um manequim, um boneco, e é decapitada a primeira cena, portanto, de corte, que tem um corte e depois a junção de 2 tomadas distintas no cinema. Quer dizer, parece que o cinema nasce, por um lado, com os irmãos Lumière sem montagem, mas no mesmo ano mesmo a montagem o caracteriza também como recurso que vai se tornar, mais do que o recurso, vai se tornar um procedimento fundamental do cinema, né? A gente poderia dizer que essa primeira montagem, né, como outras que aconteceram nessa linha, é o que o Eisenstein, pouco tempo depois, 30 anos depois, basicamente isso, quer dizer, a história do cinema é curtíssima, e naquele momento, então, é recém-nascida, mas a gente poderia dizer que esse tipo de montagem, né, do filme de 18 segundos do Thomas Edison é aquilo que o Eisenstein chama de uma protomontagem, né? Uma primeira montagem, né? O primeiro modo de se fazer montagem. E o Eisenstein caracteriza essa protomontagem como a montagem que é feita, porém, ela é feita para conseguir manter uma sequência, conseguir manter uma sucessão, né? Nesse sentido, a montagem estaria sendo colocada como algo do âmbito da continuidade, né? Daí o Eisenstein falar que é uma protomontagem, não é a montagem como ele, Eisenstein, vai passar a pensar como sendo a que interessa a ele, né? A gente sabe, quer dizer, que nessa tentativa de pensar a montagem sucessivamente, o Eisenstein vai dar um passo radical, tentando fazer com que, para além desse uso, desse procedimento da montagem, que trabalharia uma sucessividade dos acontecimentos, Eisenstein vai radicalizar, sobretudo nos anos 20, depois nos anos 40 ele vai relativizar um pouco isso, mas sobretudo nos anos 20, que é a época do encoraçado Potemkin, da greve, da linha geral, né? O Eisenstein vai dizer que depois dessa protomontagem vai instaurar-se um momento da tomada da consciência da montagem, que é o que interessa a ele, obviamente. Quer dizer, a montagem agora é trabalhando sempre a partir de uma duplicidade, né? A partir
de dois transcendentais, digamos assim, de dois elementos sem os quais não aconteceria a montagem, o Eisenstein vai dizer que esses dois elementos são a desagregação e a remontagem, a desmontagem e a remontagem, ou a fragmentação e a recomposição, né? Portanto, é nessa tensão desses pares, fragmentar e recompor, né? Desmontar e remontar, cortar, parar e repetir, né? De alguma maneira, que o Eisenstein está se colocando e coloca a montagem, ainda nos anos 20, como sendo o que ele vai chamar do fenômeno original do cinema, do problema específico do cinema. Vai entender como o meio mais poderoso de composição para se contar uma história. Um princípio guia, o principal meio para a transformação criativa realmente importante da natureza, né? Entendendo a montagem, o Eisenstein nesse momento como o fenômeno, um fenômeno originário do cinema. Portanto, se Thomas Edison inventa o cinema e logo no começo cria também a montagem, ainda que pela sucessão, Eisenstein vai dizer que a própria montagem é o fundamento do cinema. Ainda que para o Eisenstein, a compreensão dele de montagem é outra compreensão da protomontagem. Consequentemente, não se trata para Eisenstein de uma sucessividade no âmbito da montagem. Trata-se para ele de entender que a justaposição de dois planos, cortados e repetidos, fragmentados e remontados, de entender que a justaposição ou o encontro ou o esbarro, a gente poderia chamar, de dois planos, estaria acontecendo não para se conseguir um somatório dos dois planos, mas sim um produto dos dois planos, né? Ou seja, para ele, Eisenstein, na montagem, no encontro de dois planos, é necessário que se crie uma diferença qualitativa, que não diz respeito nem ao primeiro plano e nem ao segundo plano. É necessário, portanto, que a montagem se caracterize por esse intervalo entre as duas montagens que cria uma dimensão puramente intensiva à imagem. Né? Se a gente tem duas imagens em suas materialidades, na montagem a gente teria esse diferencial qualitativo, esse intensivo da imagem. Isso que não está em nenhuma das duas imagens. Nesse sentido, se Eisenstein acolhe a fragmentação da imagem, né, para poder recombiná-las em busca dessa intensidade, mesmo acolhendo a fragmentação, a montagem, essa montagem está colocada em nome ainda de uma totalidade do filme, no caso dele, né? Portanto, fragmenta, mas em nome de contar coesamente uma história, né? Com todos os intervalos que abririam margens a essa coesão, mas trata-se ainda, ou trata-se, portanto, é um cinema épico, é um cinema utópico, é um cinema revolucionário, é um cinema do povo, né? Trata-se de cinema da Revolução Russa. Trata-se, portanto, de submeter a montagem, que é o princípio fundamental do cinema, à totalidade do filme. Em 1952, queria cumprir um certo ciclo desse cinema, quer dizer, dos anos de 1895, o primeiro momento de uma protomontagem, o segundo momento, anos 20, né? A tomada de consciência da montagem com Eisenstein, pelo menos como sendo para nós o que ficou como o mais marcante dos cineastas e dos teóricos da montagem. Certamente tem muitos outros russos da época também. E agora um terceiro momento, desse primeiro momento da montagem, quando, em 1952, não à toa, o mesmo ano em que John Cage compõe
4 minutos e 33 segundos, acho que todos conhecem, né, em que não há nenhuma música, o músico vai, se posiciona para tocar uma música e nada é tocado durante 4 minutos e 33 segundos, não à toa, talvez não coincidentemente, no mesmo ano, o Guy Debord faz seu primeiro filme, né? É chamado Hurlements en faveur de Sade. Uivos a favor de Sade. Esse filme, primeiro filme do Guy Debord, só há tela preta e tela branca. Nenhuma imagem. Né? Ausência total de imagem. Guy Debord, vocês sabem, é o grande crítico da espetacularização. Consequentemente, vendo que a montagem, como Eisenstein pensava, entrou em decadência através do cinema de Hollywood, então não há mais imagem para o cinema, né? A decadência da montagem do Eisenstein levou a uma certa lógica da continuidade, de novo, na montagem, que não é mais como Eisenstein pensava. Guy Debord, então, tela preta e tela branca, que é uma montagem, tela branca e tela preta, e vozes falando. Vozes que soam quando está a tela preta. A tela branca é silêncio. Numa dessas vozes, a do próprio Guy Debord, soando em off, o Guy Debord diz, num certo momento, no momento em que a projeção irá começar, é a voz de Guy Debord falando, no momento em que a projeção irá começar, Guy Ernest Debord deveria subir no palco para pronunciar algumas palavras de introdução. Diria simplesmente, não há filme. O cinema está morto. Não pode mais haver filme. Por favor, entrem para o debate. Né? Primeiro filme, em 52, o Guy Debord assume o lugar da morte do cinema. Século XIX, a morte de Deus, a superação da arte pela filosofia com Hegel, a morte de Deus com Nietzsche, né? E todas as mortes das vanguardas. 52, a morte do cinema. Né? O cinema está morto, não poderá mais haver filme. Trata-se agora de um cinema conceitual, de falar sobre o filme. Vocês sabem que o Guy Debord, a partir daí, vai fazer os filmes todos dele com filmes de montagem, só de montagem, filmes só de moviola, onde o cineasta não filma mais absolutamente mais, mas lida com imagens da mídia, da história do cinema, né? E lida exclusivamente com montagem, com repetição, com paragem e repetição, né? Fragmentação e remontagem. Puramente isso, e o cineasta não precisa nem mais filmar. Levou 15 anos para, em 1967, Godard, com um filme conhecido chamado Weekend, né? Terminar o filme com uma tela preta na qual está escrito fim do cinema. Em 67. Em 82, num curta-metragem que ele faz, a cidade de Locarno, onde ele mora, pede um filme para ele em homenagem aos 500 anos, se não me engano, da cidade. Godard faz um filme que é uma carta a um amigo, na qual filme, ele diz: somos muito velhos e o cinema vai morrer em breve. Muito jovem, sem ter oferecido tudo o que poderia oferecer, temos de chegar rápido ao fundo das coisas. É uma emergência. Né? De novo aqui, ele, de alguma maneira, dizendo que o cinema vai morrer em breve. E agora, muitos de nós vimos recentemente o último filme do Godard, Adeus à Linguagem. Né? Como se esse arco de uma despedida do cinema, esse arco de uma morte do cinema, fosse algo essencial para o Godard. Pensar essa morte do cinema. E, consequentemente, se a gente leva Guy Debord e Godard a sério, se o cinema está morrendo, se há uma dimensão moribunda do cinema, porque não se trata que o cinema vai acabar, claro que não se trata disso, mas se há uma dimensão de morte do cinema, a pergunta que seria
que vem depois? Né? O que vem depois da morte do cinema? Como o cinema sobrevive? Qual é a sobrevivência do cinema? Se esse cinema que morre parece ser o cinema que traz a montagem enquanto um próprio, Guy Debord e Godard, não à toa, como Guy Debord ou Godard faz o Histoire de Cinéma, que é só montagem, é um filme onde nada é filmado, a não ser lida com as imagens da história do cinema, né? Parece, né, que o que está em questão aqui é levar às últimas consequências a morte do cinema, entendido, pelo menos aqui como eu estou tentando entender, como a morte do cinema de montagem. Passa-se um tempo, 3 cineastas, 2 dos quais vivos, um deles já morto, um dos maiores cineastas que eu conheço, Tarkovsky, num livro lindo chamado Esculpir o Tempo, diz: a impressão que tenho é que isso talvez se deva ao fato de o cinema ainda estar tentando definir seu caráter específico e sua própria linguagem. Um objetivo do qual talvez ele chegue bem perto em algumas ocasiões. Consequentemente, o cinema ainda está tentando definir seu caráter específico. Né? Um objetivo que talvez ele chegue bem perto. Se o cinema aqui ainda está tentando, parece ser que o específico do cinema é o que vem. Consequentemente, o cinema não tem mais um próprio, não há mais um específico do cinema, mas o específico é o que vem. E o que vem aqui, obviamente, não é o que vai chegar amanhã. É o que está sempre vindo e nunca chega. Né? Nesse sentido, não há um próprio do cinema. Ou o próprio, ele não vai dizer que não há. Quem vai dizer um outro cineasta, ele vai dizer que o próprio é o que vem. Está sempre vindo sem chegar, portanto, você não pode determinar nenhuma especificidade ao cinema, nem mesmo a da montagem. Sokurov, outro cineasta russo. Estamos falando de uma linhagem de cineastas russos, né? Eisenstein, Tarkovsky agora, Sokurov, que talvez seja para mim um dos maiores cineastas vivos. É mais radical ainda, de alguma maneira, ou pelo menos é mais claro, né, ainda. Ele diz: não consigo definir o código genético do cinema. Todos os seus meios escapam ainda ao nosso controle. E de maneira abissal, negando, é Sokurov falando, negando qualquer especificidade ou propriedade do cinema e mesmo da modernidade. O que quer que digam juntos os nostálgicos da arte perdida e os cantores da modernidade, não há nada de próprio a nenhuma arte e nem a modernidade. Né? Sokurov é ainda mais radical. Não há um próprio do cinema. Não existe nada que seja um específico do cinema. Portanto, momento outro do momento anterior, que colocava a montagem enquanto um próprio do cinema. Quer dizer, parece que, então, há uma mudança de uma técnica composicional que vai levar, né, se nós tivéssemos mais tempo, já estou vendo que o tempo está acabando, então vou apressar o fim, que vai nos levar a pensar que, depois da morte do cinema, né, estabelecida pelo Godard e pelo Guy Debord, digamos assim, esse pós-cinema, esse cinema que vem, essa sobrevivência do cinema, assume um não específico do cinema. E, consequentemente, esses 3 cineastas, pelo menos, Tarkovsky, Sokurov e Tsai-Ming Liang, são 3 escultores do tempo, para usar a expressão do próprio Tarkovsky. 3 cineastas que, ao invés de privilegiarem a montagem, vão privilegiar o plano sequência. Tarkovsky vai dizer que o tempo do filme que o diretor esculpe não está na montagem, está na filmagem que o diretor realiza. E a frase do Tarkovsky é escandalosa, porque ele vai dizer que o tempo filmado sobrevive no filme apesar da montagem. Apesar, é Tarkovsky que está falando. Eu não vou ter tempo para falar aqui, mas depois a gente pode falar disso na conversa. A cena final do Sacrifício, que é uma cena de 6 minutos, um dos filmes dele. Sokurov, só para terminar, Sokurov faz um filme que é um marco do cinema, chamado Arca Russa, que é um filme de 56 minutos, um plano único.
Tsai Ming-liang, dentre outros filmes, faz Jornada ao Oeste, ou Jornada ao Ocidente, em que a cena inicial que passou, a cena inicial do filme, é aberto com um rosto, um close-up do rosto, de um rosto que dura 8 minutos. E depois essa cena, que está passando agora, que é a cena em que o monge, o personagem do filme, o personagem performático, interventivo na cidade de Marseille, que está na cidade de Marseille com pessoas em torno dele da cidade, de fato, faz com que esse caminho que não vem de um lugar, nem vai para um lugar, o monge nunca está vindo de um lugar, nem indo para algum lugar específico, essa descida da escada que vocês estão vendo vai levar 14 minutos. O que me interessa aqui não são os 6 minutos finais do Tarkovsky, de uma tomada única. O que me interessa aqui não são os 56 minutos do Arca Russa com plano único. O que me interessa aqui não são os 8 minutos do plano inicial do Tsai Ming-liang, nem os 14 minutos da cena da descida da escada. O que me interessa aqui é que dentro desses 6 minutos, dentro desses 56 minutos, dentro desses 8 minutos ou desses 14 minutos, é instaurado um tempo completamente anacrônico. É instaurada uma dimensão de um tempo inapropriável, de um tempo não regulado. E que é esse tempo, por fora do relógio de pulso, que trata-se de andar num corpo. Não é mais um corpo que anda no tempo, mas é o tempo que anda num corpo. Um tempo anacrônico, como eu estava chamando aqui. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra a Gabriel Leibold, certo? Leibold. Leite Pinto. Desculpa. Bom, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a organização do evento, da Escola Lacaniana, e principalmente a Tereza, que me encaixou aqui nessa mesa de fórum do debate, meio que caindo de paraquedas um pouco. E eu fui convidado a apresentar um artigo em desenvolvimento pelo projeto de PET, de Letras, na PUC-Rio. Eu sou aluno do curso de Letras e é um projeto que está em andamento, mas eu já apresentei em um outro seminário, então acho que dou conta. Recentemente eu escrevi uma peça e tal. Bom, essencialmente o trabalho consistiu em uma análise crítica da peça Streetcar Named Desire, do Tennessee Williams, e baseado em algumas performances específicas, uma no teatro, filmada, e outra no cinema, mais canonizada, de 1951, com Marlon Brando, Kim Hunter, Vivian Leigh, e que é do próprio diretor, inclusive, que estreou na Broadway com o Tennessee Williams, na primeira vez que a peça foi em cartaz, em 1947, se não me engano. E basicamente, eu parto de alguns pressupostos teóricos dos estudos culturais e do pós-estruturalismo, para tentar identificar alguns feixes identitários nas personagens principais, a Blanche Dubois e o Stanley Kowalski, e ver como eles se constroem em oposição e paralelamente em diversas camadas identitárias que se sobrepõem dentro da identidade de cada um, na construção do sujeito que cada um faz de si mesmo e consequentemente vão se opondo conforme a peça vai se desenvolvendo. Eu queria só ler um pequeno resumo da obra, que só para situar um pouco, mas eu acredito que seja bem conhecido, então é bem pequeno mesmo. Bom, é a história de uma mulher aristocrata do sul dos Estados Unidos, Blanche Dubois, que, após o suicídio do seu marido homossexual e a perda da propriedade de sua família, Belle Reve, lida com um luto a partir de uma libertinagem, um ato de libertinagem, um ato de devassidão sexual e uma bebedeira um pouco descontrolada. As características de seu luto a levam a ser demitida de seu trabalho como professora na cidade de Laurel e expulsa dessa mesma cidade.
quando no auge dessa libertinagem ela acaba tendo um caso com um de seus alunos. E sem um lugar para morar, ela decide fazer uma visita à irmã Stella. E é nessa visita e tal que a gente conhece a Blanche, quando ela chega em Nova Orleans, por meio desse bonde, curiosamente chamado Desejo. As fotos que estão aqui, na realidade, são das duas performances. Uma é muito recente, é de 2014, do National Theatre, que eles fazem um programa de exibição de peças filmadas, o que é muito interessante até para uma mesa que trata de cinema, justamente porque existe uma opção de onde você vai focar, onde você vai dar atenção na hora da cena, que eu vou tentar comentar um pouco depois que eu falar meio que da pesquisa. E tentando fazer uma linha de raciocínio lógico aqui, que foi a que eu acabei chegando no final das contas, eu parto de alguns pressupostos teóricos, começando com um autor brasileiro chamado Tomás Tadeu, que pega a filosofia do Derrida e trabalha com ela, fazendo uma relação com os estudos culturais e com a ideia de identidade. Então ele parte primeiro de uma ideia de que todas as identidades são atos de criação linguísticos. Sendo atos de criação linguísticos, elas seriam não essenciais, elas não pertencem naturalmente às pessoas, elas não são caracteristicamente da essência de uma pessoa. Elas seriam construídas por meio da linguagem. Atendendo a essa teoria, chega-se à conclusão também de que a identidade, como ato de criação linguística, ela acaba funcionando parelhamente com o sistema linguístico como um todo. Então, obedecendo a certas regras desses sistemas linguísticos, como analisado pelo Derrida, e que é o que o Tomás Tadeu vai falar. Então, e uma das principais questões disso é de que o significado dos objetos, das coisas, dos conceitos, eles não estão no conceito em si, ou no objeto em si, ou na pessoa em si, no caso de identidade, mas sim, ou no corpo de uma pessoa em si, em seus gestos, ações, mas sim em como a sociedade compreende esses gestos, essas ações, como a sociedade acaba por ler essas ações, esses gestos, e atribuir significado, conceitos, identidades a eles. Somando duas noções, ambas analisadas por uma teórica norte-americana chamada Judith Butler, mas pegando um pouco do Foucault e relendo, fazendo uma leitura muito específica da história da sexualidade, eu tentei conjugar essas duas noções, a noção de historicização do corpo e a noção de performatividade, para chegar ao jogo de identidades que o Stuart Hall vai dar nome, mas então... Eu gostaria de ler só... Não. A questão de historicização do corpo, eu acho que eu posso explicar de uma maneira relativamente simples, tentando mostrar como a linguagem tem um caráter meio que duplo, tanto de criação como de destruição de certas marcas corporais ou gestuais ou dos seus atos de fala mesmo. O Foucault vai falar isso na história da sexualidade, desse poder de não só de destruição, de restrição que a linguagem pode dar ao tema da sexualidade, por exemplo, que é o que ele vai tratar, mas também de um poder de criação, um poder de significação de certos traços que se manifestam numa noção que a Butler vai afirmar como performatividade. O legal da leitura que a Butler faz do Foucault é que ela acaba levando para um lado que o Foucault não explora muito bem, da possibilidade da existência de um sujeito que performa essas ações, ou seja, que tenha consciência de que determinados atos que ele vai estar fazendo, determinadas roupas que ele usa, determinadas maneiras de falar, de agir, vão acabar para a sociedade gerando uma nova leitura identitária dele mesmo. Por exemplo, eu trabalhei há um tempo atrás com crianças da favela da Rocinha, dando aula de teatro para eles e tal, sobre teatro do oprimido. E algumas noções, quando a gente pedia jogos de improvisação para noções estereotípicas de identidade, se manifestavam com muita força. Por exemplo,
o homossexual que necessariamente é afeminado ou, por exemplo, o homem que é necessariamente, para mostrar a sua heterossexualidade, ele vai ter que mostrar alguma masculinidade exterior, ou que transa com muitas mulheres, ou que tem uma postura diferente. Hoje em dia, por exemplo, alguém que vai muito à academia, malha muito, para eles é um conceito que para eles fazia sentido. E, bom, enfim, pequenos traços que, dependendo do local e do ambiente cultural que você tiver, vão acabar determinando como as pessoas te leem, como as pessoas compreendem a sua identidade. Mas que de jeito nenhum, e aí eu chego na questão da performatividade, deixam o sujeito ausente de uma capacidade de significação do seu próprio corpo, dos seus próprios gestos, da sua própria fala. Pelo contrário, uma vez que você é consciente dessa capacidade de se significar perante determinados ambientes culturais, você se torna muito mais capaz de interferir e mostrar certas descontinuidades e, como eu vou chegar lá, incoerências. Justamente porque as identidades não podem ser vistas teleologicamente como causa dos gestos, que é o que geralmente as pessoas veem essencializadas. Identidades essenciais que, consequentemente, por serem a identidade que você carrega, em essência, gerariam determinados atos, gestos, discursos. Somando um pouquinho essas duas noções de historicização do corpo e de performatividade, tentei chegar onde eu gostaria, desde o começo da minha pesquisa, que era uma noção de jogo de identidades, como o Stuart Hall vai chamar. A ideia de que em cada sujeito que se constrói socialmente, a gente e a leitura que fazem de nós acaba construindo um sujeito que é implicado de contrariedades e deslocamentos que você não controla, deslizes, acho que seria uma boa palavra. Porque, por exemplo, nem todo homossexual necessariamente precisa agir de maneira efeminada, como eu estava falando do exemplo lá dos meninos da Rocinha, que achavam que era algo de lei, por aí vai. Então, essas descontinuidades era justamente o que eu estava procurando, essas diversas identidades que, ao mesmo tempo que se cancelam, se confirmam dentro dessas duas personagens principais da peça, o Blanche e o Stanley. Até porque a aposta que eu faço é de que existe uma leitura específica que o Stanley faz da Blanche e uma leitura específica que a Blanche faz do Stanley, sejam elas confirmadas ou não, elas influenciam na dinâmica da peça e na dinâmica da oposição e do embate final que culmina no estupro da Blanche. Eu decidi só trazer como realmente a análise é muito grande, eu não redigi o artigo ainda, fico um pouco, o que eu vou trazer, não sei o quê. Daí eu resolvi trazer uma parte da minha análise que eu acho particularmente interessante, justamente porque são peças de teatro, é uma peça de teatro, que é a questão da rubrica e como ela influencia na legitimação dessas identidades que são construídas discursivamente. A rubrica necessariamente ela é do autor e claro que para quem está assistindo a performance ela não aparece, mas o toque do diretor, influenciado pela rubrica do autor que está escrevendo a peça, ou um roteiro de cinema funciona um pouco diferente, mas para quem está lendo a peça, adaptando a peça para o cinema, coisa que o próprio Tennessee Williams assina o roteiro do cinema junto com um colega dele, Oscar Sal. Mas de qualquer forma tem o dedo dele ali e ele costumava acompanhar as produções das peças dele como um todo. Ele tinha essa parceria muito forte com o Elia Kazan, que acaba sendo o diretor do Streetcar, tanto na Broadway como do filme canônico, dentre outras adaptações que ele faz. Só antes de começar, eu acho que é importante, antes de começar a leitura e depois consequente análise desse pequeno trecho da minha pesquisa, eu queria só salientar que no meio das minhas leituras eu acabei encontrando uma posição que eu acho que deixa muito clara como eu faço essa leitura identitária. Elas não são identidades segmentadas que não se influenciam em nada, pelo contrário. Em oposição a uma leitura meio que marxista de que, por exemplo,
a determinação vem da classe social, uma determinação de que a identidade de classe social tautologicamente determinaria todo o resto, eu tento mostrar que o caráter interdependente das identidades que eu analiso. Eu analiso 3 feixes particulares, de classe, região e gênero. E existe um caráter interdependente, mas mais do que isso, existe um caráter de como essas identidades, elas existem uma maior do que as outras. Não sozinha, de jeito nenhum. Em nenhum momento ela fica sozinha, que seria a identidade de gênero, no caso. E, por exemplo, a historicização do corpo da mulher, como ele é demarcado, como o homem enxerga ele, como o homem operário de uma classe mais baixa que tem uma noção de relação, de casamento, que é bem diferente de quem vem dessa aristocracia rural do sul dos Estados Unidos, logo após a Depressão, e, consequentemente, vem de um outro mundo mesmo. Então, esse embate eu acho que é interessante de salientar. Não existe uma determinação identitária de uma só particular, mas uma interdependência identitária que, em diferentes momentos, vai dando relevância a determinado feixe identitário. E, bom, eu queria só ler, vai estar exposto aí de qualquer forma, para vocês acompanharem conforme eu comento, mas... Bom, vou ler. Essas são as primeiras rubricas da peça. Logo após ele determinar todo o cenário, ele comenta essa entrada do... Eu estou muito interessado aqui em como ele vai caracterizar as personagens Blanche Stanley e também na indumentária dessas personagens, né, como eles se vestem e como na rubrica ele tem essa noção. Tá bom, eu vou dar uma corridinha. Tá. Eu acho então que eu não vou nem ler. Não, daí eu comento. Eu comento então. Não, eu vou comentar no geral. Tudo bem. Tudo bem. Então tá. Vai bater no bolo, não. Pode deixar. Tá bom. Então, essencialmente, nessas duas... O que eu ia salientar nessas pequenas... Tem mais um slide, mas... Enfim, o que eu ia salientar era basicamente uma questão de diferença indumentária evidente, em que, inclusive, quando a Blanche entra, existe um comentário do Tennessee Williams que eu acho maravilhoso, que ele fala justamente que a aparência é incongruente com o cenário. Então, claramente, ela é de outro lugar. A gente nem conhece essa história que eu contei, essa backstory que tem dela, mas de alguma forma já indica que ela não é dali, que ela não é própria daquele ambiente e que já existe um embate inicial. Até porque o Stanley já apareceu com uma roupa de operário, sujo, de graxa e tudo mais. Então, outra coisa muito interessante é em relação de forma e conteúdo, que me parece o tempo que o Tennessee Williams demora para descrever a roupa da Blanche é muito, muito maior do que as 2 linhas, uma frase que ele usa para descrever a roupa dos operários. E isso também já é alguma coisa que fala. O Tennessee Williams ele faz parte de um movimento teatral impressionista. Eu acho que é muito importante reforçar isso, porque o primeiro símbolo que aparece na peça, o primeiro que aparece como caracterização de personagem, é o da mariposa. Fala que o semblante da Blanche, ele sugere uma mariposa. Essa sugestão da mariposa ela é muito interessante porque, procurando em dicionários de símbolo, você acha que a mariposa tem um duplo caráter da poder transformador da morte e a força destruidora da paixão. Essa força destruidora da paixão aberta a algumas interpretações, eu tento lidar com ela como desejo. Desire, que acaba sendo um dos temas centrais da peça, evidentemente, fora a questão do poder transformador da morte do marido da Blanche, como ele faz uma mudança radical na maneira como a Blanche olha para o mundo e como ela trata e interage com o mundo, de um ambiente aristocrático e completamente moralista, por assim dizer, conforme a gente vai ver depois, mas depois na própria peça, mas também essa questão do desejo é algo muito interessante, porque a Blanche ela tenta se negar esse desejo o tempo todo com relação ao Stanley e acaba por negar também, mas o Stanley ele é um bruto, ele vai acabar estuprando ela. O que eu queria, só para fechar mesmo, então, eu acho que é muito interessante essa questão das rubricas e como as personagens são caracterizadas nas rubricas, porque isso, de certa forma,
trabalhando também com o conceito Foucaultiano de legitimação das identidades, isso acaba, de certa forma, legitimando alguns discursos que vão aparecer depois na própria obra. Então, a maneira, por exemplo, como o Tennessee Williams vai caracterizar o Stanley, evidentemente, sublinha a maneira como a Blanche depois vai caracterizar o próprio Stanley, no discurso dela. Então, são pequenas coisas que não dizem necessariamente qual é a leitura certa, mas indicam que existe uma intenção do autor em dar uma relevância maior para tal personagem, no caso a Blanche. Até porque, e aí é para fechar mesmo, porque, no cinema, outros fatores atrapalharam muito as produções, porque o Elia Kazan não estava conseguindo trabalhar com o Marlon Brando. O Marlon Brando, ele ficava muito grande no filme. E era para Blanche ser a grande. Era para Blanche ter a cena, mas o Marlon Brando deslumbrante ali, naquela indiferença, um poder do personagem que, por mais que fosse um personagem que aparecesse menos que a Blanche e tivesse menos falas um pouco mais contidas, a atuação atrapalhou, porque não era o que o Tennessee Williams queria no começo. Mas aí depois o Tennessee Williams, acompanhando a própria produção, também deu uma virada. Então, realmente, não é uma questão de certo e errado. É uma questão de como um diretor pode olhar para o texto e principalmente para um texto impressionista, que eu acho que é a parte mais interessante, essa questão dos símbolos, e a partir desse texto conseguir interpretar qual era a intenção do autor, querendo contestar ela ou não, mas tentando entender de que lado o autor está. Eu acho que vou ficar por aí. Agora eu passo a palavra a Leonardo Dantas. Boa tarde. Eu primeiro vou me apresentar. Eu sou cenógrafo e gestor público agora. Eu me formei em cenografia, já tenho um pouco mais de 15 anos e atuei como cenógrafo uns 10 anos e acabei fazendo concurso público e acabei indo trabalhar com a cultura numa outra dimensão, né? Eu deixei o fazer do dia a dia, né? Fazer cultura para pensar cultura. É uma outra dimensão que eu também estou gostando. Claro que eu sinto bastante falta do fazer ainda, hoje em dia. Mas é uma outra forma de encarar também, que também é interessante, né? Então, eu não venho nem como um representante da secretaria, até porque eu não contei para ninguém que eu vinha, e nem como cenógrafo, que eu não estou atuando, já tem 3 anos que eu não estou atuando mais como cenógrafo. A família lamenta, né? Os amigos, mas você não vai mais ser cenógrafo, você fez tanta coisa legal. Mas a gente, às vezes, tem que abrir mão, né? Porque a gente, na vida, nas artes, a gente fica sempre correndo atrás, é uma vida bem estável, né? Eu gostei até da fala da Guida, que ela falava que seria legal que a gente não tivesse que viver disso. Seria muito bom se a gente fosse patrocinado, ia ser muito confortante, né? Mas eu não sei exatamente como é que seria isso. Como é que você poderia ser patrocinado sem que isso interferisse muito na sua obra? Seria bom que todo mundo fosse herdeiro, de repente. Mas, mesmo se fosse herdeiro, não sei como é que seria isso. Então, nessa função de gestor público que eu sou agora, eu pude mais pensar a função social que a arte exerce na sociedade, né? E por que ela deve ser subsidiada de alguma forma, ou não. Eu acredito que deva ser subsidiada, sim. Então, eu deixei a poesia para os que estão fazendo hoje e comecei a dar uma olhada mais no todo. E como que é complicado viver de arte, é muito sintomático, né, que eu não esteja fazendo, outras pessoas, eu investi tanto nisso e agora não estou fazendo, né? Isso acho que é bem sintomático. Eu não sou o único, tem vários amigos que também não estão fazendo. Então, por que a gente falar sobre subsídios e meios de financiamento do cinema quando o tema, eu imagino que o que a gente está tratando aqui é a inovação na linguagem, né? Imagens poéticas para um cinema novo é o tema da mesa. Eu fiquei imaginando como que o que eu faço hoje se ligaria com a linguagem, né? Eu trabalho hoje, então, com recursos públicos.
E onde que se liga isso, os recursos públicos com a linguagem em si? Eu fiquei imaginando aqui, para trazer alguma coisa para vocês nesse sentido, que, na verdade, a forma de financiamento que você tem da arte, ou no caso do cinema, influi diretamente, então, sobre o conteúdo dessa obra. O recurso não é neutro. Não, o recurso ele vem sempre com ônus e bônus. Né? Você não tem um recurso neutro para que você diga, eu posso fazer o que eu quiser com esse recurso. Então, a gente está sempre, de alguma forma, cerceado a partir do momento que você recebe um recurso. E a linguagem é fruto de toda uma conjuntura. Né? A linguagem ela não surge do nada. Por mais surreal que possa ser o resultado, a linguagem ela não flutua num ambiente surreal. Ela é fruto da conjuntura, né? da conjuntura política, econômica e social, o cinema principalmente. O cinema sempre foi muito ligado à realidade das sociedades onde ele é criado, né? A gente tem, por exemplo, no período da ditadura, a gente teve o cinema atuando como um importante meio de expressão. Esse cinema de protesto nunca foi um cinema muito assistido, nunca foi um blockbuster, mas foram filmes importantes que foram feitos e eles estavam bastante ligados à realidade daquele momento. Eram sentimentos que afligiam a muitas pessoas e não era muito fácil, né, de trabalhar, porque tinha a censura, mas isso, às vezes, é até um elemento de criatividade. Né? Dentro da censura, você acaba tendo que ser muito mais criativo para poder fazer qualquer coisa. Né? Até para você poder fazer alguma coisa, devia ser bem difícil. Eram filmes que não eram caros, eram filmes baratos, mas eram bem impactantes. E eram filmes importantes a serem feitos, né? Então agora a gente está dentro de uma outra realidade, a gente está na democracia. Na democracia a gente também esbarra em algumas censuras, que agora são as regras do mercado, né? A gente está na mentalidade do show business e existem regras também a serem seguidas dentro dessa realidade, né? E algumas exigências na hora de criar. Né? Então, falando das formas de financiamento, o que cada uma delas traz, eu vou falar das três básicas, as formas básicas que a gente tem de financiamento hoje, que, primeiro, que todas elas influenciam de alguma forma na linguagem resultante. A gente tem a autossustentabilidade, que o risco fica todo por conta do produtor, né? O produtor faz o filme e vai vender esse filme no mercado com grana dele, né? Ele vai ter alguém que vai sustentar isso, mas o filme espera-se que ele dê retorno, né? O filme vai para o mercado e vai ganhar dinheiro para se pagar, né? A ideia é essa, o risco todo para quem produz. Que essa é um anseio antigo até no Brasil, a classe cinematográfica, o público, as pessoas querem que o cinema seja autossustentável já há muito tempo, mas isso vai dar um resultado de filme que às vezes não vai ser tão profundo. A gente corre o risco de cair no clichê, né? A gente pode não ousar tanto num filme que é para ter essa volta no mercado. Porque você vai se prender a coisas que já deram certo, né? Fórmulas que já deram certo antes. Então, talvez não se crie, não há muito espaço da experiência. E o risco do Brasil é bem grande, né? O risco no Brasil, nesse mercado audiovisual, é bem maior do que nos Estados Unidos. Para começar, pelo número de salas de cinema, a gente aqui só tem coisa de 3 mil, menos de 3 mil salas. Os Estados Unidos tem mais de 40 mil telas. Né? Na verdade, estou falando do número de telas, não o número de salas. Tem 3 mil telas no Brasil, mais ou menos, e 40 mil lá. Então, você faz um filme aqui, é para um público muito mais restrito, a língua em português, as pessoas no exterior não querem saber nem de legenda, nem de dublagem. Então, tem muitas questões envolvidas. Eu não vou discorrer sobre tudo isso, porque a gente está falando mais de linguagem. Né?
Mas o risco no Brasil para ter um cinema autossustentável ainda é muito grande. Começando até pela conformação da distribuição de renda, né? A gente tem uma classe média pequenininha. Lá nos Estados Unidos a gente tem uma classe média enorme que pode sustentar muita coisa, né? Aqui é bem mais difícil. Tem filmes autossustentáveis, como o Tropa de Elite, né? Mas é uma exceção. A gente já teve filme autossustentável lá atrás com o Jeca Tatu, o Mazzaropi, né? Era autossustentável, mas era uma outra realidade, eram filmes mais populares. Mas hoje em dia é bem complicado ter o filme autossustentável, mas é bom que existam também, né? Tem que ter variedade. A outra forma que a gente tem é o patrocínio de pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem recurso incentivado, né? Eu só falei o lado ruim do autossustentável, tem que falar o lado bom também. O lado bom é que fazem-se os filmes que as pessoas mais querem ver, né? O resultado que os filmes que o público quer ver normalmente vai ser feito dessa forma. Não obrigatoriamente os melhores filmes, mas o filme que a maioria do público vai querer ver. Agora, o patrocínio, então, de pessoas físicas e jurídicas, corre-se o risco aí de serem feitos filmes que tendem a apresentar um conteúdo que interessa unicamente a um grupo empresarial. O filme, a linguagem pode ser muito atingida, fazendo com que o filme se torne mais uma obra de publicidade do que de uma obra de arte propriamente dita, né? A vantagem de ter o filme patrocinado por pessoas jurídicas ou físicas, né, a sociedade civil, é que não fica só o governo dizendo o que vai ser feito, né? Existe uma outra força dizendo também, levando para um outro lado. A gente não fica só com o governo como um ator nessa relação. E o terceiro é o subsídio governamental direto, que aí é o governo dizendo, aprovando o projeto, aprova esse, não aprova esse, também influi na linguagem, né? Corre-se o risco do temido dirigismo cultural. Toda vez que se fala em cultura, os fóruns de cultura, sempre surge o assunto do dirigismo cultural. Que é o medo, né? O medo que a sociedade tem até hoje, desde o período da ditadura, de que o governo dite o que pode, o que não pode, o que pode ser dito, principalmente o que não pode ser dito. E como é que você faz para fugir do governo? Como é que o governo faz para fugir dessa pecha de ditador, de dizer... É muito difícil, estando lá dentro da secretaria, eu vejo como é difícil você não ser acusado de estar privilegiando alguém, porque você vai ter que fazer escolhas, né? Você sempre tem que fazer escolhas. E qualquer escolha que você faça, você vai estar dizendo não para alguém. E quando você diz não para alguém, esse se insurge contra você. Então, a única forma é realmente o governo subsidiar com a variedade, né? Você tem que realmente tentar subsidiar a variedade. É bem difícil. O melhor é que esses filmes sejam filmes que... Os filmes que o governo vai subsidiar, é melhor que sejam filmes que não tenham muito interesse são os filmes que não tenham interesse em ser feitos pelo mercado privado, né? E tem muita coisa que não interessa ao mercado privado. E ao espaço da experimentação também. Apesar de algumas pessoas não gostarem muito disso, porque você vai botar dinheiro público numa experimentação, mas quem é que vai fazer a experimentação? Se não for subsidiado, fica bem difícil de alguém topar fazer uma experimentação no mercado do cinema, que é um mercado que envolve muito dinheiro, muito difícil, muito caro. Você investir numa coisa que não se sabe bem no que vai dar. Então, esse acaba sendo o espaço da experimentação, inclusive na linguagem. É claro que, dependendo da política pública que está sendo criada, os filmes realizados com dinheiro público podem acabar sendo muito parecidos com o que o mercado está fazendo, né? O risco existe, mas eu estou só teorizando sobre o assunto. Terminando já. Então, eu estou falando da produção, do subsídio da produção, mas está incluído também a distribuição nisso. A distribuição sempre foi deixada meio de lado pelos subsídios públicos, mas recentemente isso começou a acontecer, começaram a ter programas para distribuição, que a maioria das 3 mil telas de cinema estão ocupadas com filmes estrangeiros.
Então, acaba que o filme brasileiro não tem muita entrada. Por mais que você produza, acaba que ele não chega. E, para fechar, então, eu só digo que, para quem faz cinema, o sucesso ou o fracasso acaba que não é tão relevante. O importante para quem faz é estar fazendo mesmo. Eu sentia muito isso quando eu fazia. O importante é fazer. E, como diz Woody Allen, o importante do sucesso no final é só a captação para o próximo filme, né? Se você não tiver sucesso, você acaba que não consegue captar bem para o próximo, e que é o que a pessoa quer estar fazendo mesmo. Então, o que importante é ir fazendo o próximo. E o sucesso serve também para o métier, né, para fazer sucesso no festival. O pessoal do cinema sempre muito preocupado em fazer sucesso junto aos seus, né? É uma coisa do ego, claro, mas o principal mesmo é estar fazendo sempre. E então a mensagem que eu trago é que é bastante importante que continuem existindo várias formas de subsidiar para que a linguagem cinematográfica possa realmente gerar novidades. Não dá para a gente ficar com uma só, porque cada uma das formas de subsidiar vai trazer vantagens e desvantagens, e a gente é muito bom. Eu vejo alguns amigos liberais reclamarem muito do subsídio, dizem, não, vamos acabar com o Ministério da Cultura, isso não faz sentido. Eu considero que não. Eu considero que todas as formas devem existir, cada uma traz vantagens e desvantagens, os filmes não são normalmente bancados de uma forma só também. Isso dá um equilíbrio de poder na linguagem e no conteúdo. É isso. Nossa, gente, muito difícil debater. Acho que me sinto um pouco analfabeta, mas porque foram muitos elementos novos para mim, mas isso é muito bom para mim na Ciranda. Eu saio sempre com listas de livros e filmes que eu devo seguir vendo. Mas eu queria fazer um comentário rápido, até para dar um pouco de tempo das outras pessoas que talvez tenham uma implicação maior e possam instigar vocês um pouco mais. Mas o caminho que você fez me pareceu que é o mesmo caminho, essa morte da representação, né? Que é o mesmo caminho na arte, nas outras artes, né? Na pintura isso surge. Eu até fiquei pensando nesse filme que tem uma parte preta e uma parte branca, e o silêncio e a voz, né? Naquele quadro do Carré Noir, né, que também tem num outro tempo, né, porque em termos de anos, esse na pintura vem um pouco antes, né, mas também tem essa morte da representação, né, a morte do cinema, a morte da literatura, todos esses, nas artes isso surge, né. Então eu queria que talvez você pudesse falar um pouco mais sobre isso. No seu trabalho, assim, eu tive um pouco tenho um pouco de encontrar mas você estava chamando muita atenção para a rúbrica, né? E outra coisa que me chamou a atenção também foi quando você falou que o diretor, né, fica um pouco surpreso, né, com a presença desse personagem que era para ser menor e acaba se destacando na medida pela presença do Marlon Brando, né, e que tudo aquilo que estava determinado nesse personagem para aparecer de uma certa forma precisa ser recomposto na medida em que essa presença transforma isso, né? Não sei se você te interessa continuar nesse caminho. E, assim, achei interessante seu trabalho, porque
a gente tem que pensar como ter espaço, né, que eu acho que você fica chamando atenção nessa história, tanto da censura quanto do subsídio, né, assim, esse espaço para o novo, né, para o novo acontecer e encontrar algum espaço para a criação, né? A tua questão é super pertinente, né? E se a gente lembrar ainda do começo do cinema, a cena que a primeira vez foi passada no teatro, digo, no cinema enquanto espaço, né? O trem chegando na estação, na tela, as pessoas que estavam assistindo pela primeira vez que se viu um filme, se assustavam, tinham medo de ser atropeladas pelo trem. O trem chegava e, no entanto, ou seja, a imagem era entendida como real, não como representação, né? Quer dizer, é quase como se o cinema desse uma representação da vida diária ali, né? Nesse sentido. Não à toa, é curioso, porque a questão do tempo no século XIX tinha um problema no século XIX em relação ao tempo, que era um problema que havia diferenças de horários nas cidades. Então, por exemplo, o horário era tal em Londres. Em outra cidade da Inglaterra tinha uma diferença de 15 ou 20 minutos, o que atrapalhava a locomoção dos trens. Não havia uma precisão porque o trem saía em tal hora de Londres, mas tal hora não era a mesma hora de uma outra cidade, não havia o fuso horário. Então, assim, a regulação do fuso horário foi feita por causa do trem, por causa das estações, né, de trem. E, ao mesmo tempo, quer dizer, se a gente pensar que no começo da modernidade inventa-se o relógio de bolso, né, quer dizer, o relógio que você usa no coração ou perto da genitália, né, no corpo, ou no século XIX, no século XX, quer dizer, no século XIX, quando se inventa o relógio de pulso, né, esse relógio que a gente veste o tempo da produtividade, o tempo do não ósseo, o tempo das indústrias do momento que tinham que ter uma produtividade cada vez maior, né? Então, quer dizer, me parece que essa questão de você reinventar o tempo pelo cinema, ao mesmo tempo estabelecendo um tempo não representativo desse mundo da produção, digamos assim, seria uma das rebeldias em relação ao próprio tempo. Quer dizer, é muito bonito, tem uma entrevista do Tsai Ming-liang, que ele diz assim que a lentidão dos filmes dele é uma rebeldia contra o tempo, contra o nosso tempo. Essa palavra é uma guerra, é uma rebeldia, né? Assim, no sentido de um tempo, né, que não se trata de um tempo representado, é um monge que não vai de lugar nenhum para lugar nenhum. É sempre essa não causa, a não origem e a não finalidade, é sempre pelo meio, ao mesmo tempo um meio cujo sentido é impossível de ser apropriado, não há uma subjetividade apreendida, né, naquele monge. Então, me parece que se a epígrafe que eu usei do Agami está dizendo que para mudar o mundo é preciso antes mudar o tempo, parece que é nessa dimensão de uma rebeldia contra o tempo que, seja Tarkovsky, seja Sokurov, seja o Tsai Ming-liang, estão se colocando, né? Quer dizer, num tempo, no caso do Tsai Ming-liang, ao mesmo tempo, que a gente poderia dizer, ao mesmo tempo arcaico e contemporâneo, né? Um tempo fora do tempo cronológico, né? Nesse sentido, a gente poderia chamar de um certo tempo arcaico, que também é um tempo completamente contemporâneo. Poderia dizer um certo tempo arcaico contemporâneo, né? Aqui brincando com isso. Tá, só comentando uma coisa que eu gostei da sua fala, eu acho legal essa questão da crise da representação, mas eu acho que no cinema em particular, existem alguns, principalmente você falou muito do cinema russo, então pensando ali uma questão fronteiriça também, entre aspas, mas o teatro do Brecht, que começa a usar com o teatro épico, né, que ele chama, a questão da montagem é muito aproveitada por ele. Então, um pouco dessa crise da montagem no próprio cinema talvez derive daí, particularmente no cinema. E aí, consequentemente, não é só de uma questão dos filmes de Hollywood, eu acho, dos filmes comerciais. Acho legal, porque eu acho que complementa. Mas só um comentário breve. Sobre a questão que você falou, acho que dá para comentar algumas coisas assim. Tem um crítico teatral que foi até o cara que cunhou o termo teatro do absurdo,
o Martin Esslin, ele comenta uma coisa num livro dele básico, que ele escreveu muito para introduzir o teatro a pessoas que quisessem, profissionais do teatro, não, An Anatomy of Drama, uma anatomia do drama, em que ele comenta uma questão muito particular do teatro, e ele tenta mostrar como é que essa questão se transpôs para o cinema. Uma questão seria um feedback de 3 cantos. O ator com a plateia com a própria plateia e a plateia com o ator de novo. Um fluxo de energia que passaria por essas pessoas no momento da representação, no momento da performance, no momento da experiência estética em si. E ele tenta mostrar que no cinema o ator saiu da jogada. Então o que fica é um momento meio que seria um momento de fixo que não está com a energia do ator. Então depende basicamente da energia que o público troca consigo mesmo. Dependeria. Então só que qual é a questão? Pro Elia Kazan, no que ele fala, nas entrevistas dele, nos relatos que ele fala da montagem desse filme, tanto de momentos em ensaios e coxia antes da estreia na Broadway, como também no processo de produção do filme em si, a questão é que o Marlon Brando ele aparecia como relevante em todo lugar. Então, e ele não precisava e parecia que ele não era um traço de genialidade mesmo. Porque um dos colegas dele, o Karl Malden, que é o cara que faz o Mitch, que é um dos amigos do Stanley, ele falava que o Marlon Brando ele chegava 10, 15 minutos antes da apresentação e ia lá e fazia o que ele fazia toda noite, mas assim, destruindo e chamando a atenção para ele e colocando toda aquela força no personagem, uma preparação de ator. Ele foi um dos caras que começou ali teve uma formação completa, um dos primeiros caras que se formou completamente no método do Stanislavski, em termos de ator, que foi pelo Actor Studio. É até talvez quem popularizou a Actor Studio nos Estados Unidos, que até hoje está atuando como companhia de formação de atores. E é muito interessante porque o Karl Malden, esse colega dele, falava que ele chegava 1 hora e meia antes para se preparar, assim, fisicamente, entrar no papel e fazer um trabalho de corpo ali antes, que o Marlon Brando simplesmente não precisava. Que é uma coisa que a gente vê geralmente nos filmes dele. Ele tem essa marca, ele tem uma marca forte. O Último Tango em Paris, o Apocalypse Now, que ele fez tudo aquilo improvisado, e mesmo assim as cenas que ele aparece são cenas assim que o filme sobe assim um pouco. Enfim, ele tem uma questão de ator que é diferente. E que é isso que o Elia Kazan tenta chamar a atenção. Como é que eu vou trabalhar com alguém que simplesmente não consegue seguir, fazer o papel dele, entre aspas, assim. Mas aí mais apagado. E aí o Tennessee Williams entrou na jogada, dialogando com o Elia Kazan, e ele amou o Marlon Brando. Se apaixonou completamente pela atuação dele, pela performance dele como Stanley, não sei o que, ele disse, tem que ser assim. E aí trouxe uma coisa que o Beckett vai trazer de novo muito depois, que é a questão o texto do teatro ele é um pouco instável. Então nessa hora a rubrica ficou um pouco menor para dar lugar ao ator. Então existe esse diálogo constante entre o ator e o autor que o Tennessee Williams tinha uma noção. Até porque ele fazia questão de acompanhar os ensaios e tudo mais, não era à toa. Ele queria ver o que iam fazer com o texto dele e ele queria dar o aval. Acho que é isso. E podia suportar essa surpresa. Sem dúvida, sem dúvida. É interessante que no período da ditadura a gente teve essa censura, que era uma censura que até gerou muita criatividade, e que hoje em dia a gente também tem uma certa censura, que são as regras e exigências do mercado, e que quando você tem essas limitações, você tem sempre a oportunidade de ser criativo. E então, mesmo na democracia, a gente tem isso para nos instigar. Existem ainda censuras, de certa forma, e isso pode dar origem a essa coisa do novo, que é o tema da mesa, né? Imagens para um cinema novo. Então, essas limitações hoje, mesmo na democracia, existem e podem ser transpostas com a criatividade. E acho que era isso que eu queria falar. Deixa lá, está acabando o tempo. Felicitaciones a toda la mesa. Chiquito. Alberto Pucheu. Te hablo despacio, en portuñol. Hablaste del tiempo y el cine. En psicoanálisis,
el tiempo, para los psicoanalistas, el tiempo es muy importante. El inconsciente es atemporal. Soñamos de manera temporal. Podemos ser chiquitos, viejos, grandes. El trauma, lo traumático, es atemporal. Desde chiquititos hasta muy viejitos. Las construcciones, lo que construimos, como dijo Teresa en psicoanálisis, es atemporal. Lleva mucho tiempo y construimos por mucho tiempo. El tiempo es atemporal. Y cuando llegamos a fin, terminamos un análisis, nos encontramos con la muerte. ¿Sí? El tiempo es fundamental, tanto como en el cine. En eso estamos muy unidos, en las escenas y en el tiempo. Bien. Tuve una experiencia de presentar muchas veces películas y compartirlas muchas veces con gente como vos y con gente de la ciencia. Por ejemplo, físicos cuánticos. Una experiencia simpática. Simpática, interesante. ¿Qué pasa con el tiempo y el cine? ¿Podemos viajar para allá? ¿Podemos viajar para atrás? El cine lo permite. El psicoanálisis también. La ciencia, para adelante sí, 2 años, decía el físico. Para atrás, los números sí. Todavía, si lo queremos hacer, nos hacemos polvo. Es decir, nos derretimos. Fue muy interesante, pero la ciencia se suma al cine, al psicoanálisis, a nuestro trabajo. Te decía esto porque no estamos solos. Y te agradezco que te hayas ocupado tanto del tiempo. Bom, boa tarde. Eu também agradeço a mesa e sobre essa questão do tempo que a Helena estava dizendo, realmente é um presente para a gente escutar o tempo de outra maneira. Eu queria, então, assim, primeiro que eu achei muito bacana como você terminou a sua fala, né, esse tempo que anda num corpo. E, de alguma maneira, agora no debate você falou um pouco mais disso, né, do relógio de bolso, né, o do pulso. Mas eu queria que você falasse do que você pontuou do Tarkovsky e do Sukhorov, de que não há ainda algo específico do cinema, que isso está sempre por vir, né? E que o Sukhorov vai mais longe com isso, de uma forma mais radical, dizendo que não há nada próprio de qualquer arte. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que isso tem tudo a ver com a questão do tempo, porque é alguma coisa que fica em suspenso, né? E queria que o Gabriel pudesse, de alguma maneira, articular isso com o exemplo que você trouxe, né, de que o Tennessee Williams teve toda a dificuldade com o Marlon Brando, mas que o Elia Kazan não. Ele pôde, né, poder esperar a surpresa ali, né, ao contrário, isso, poder esperar essa surpresa, isso que estava por vir, né,
sem um alguma coisa já pronta, né, antecipada. Primeiro, Helena, muito obrigado pelas suas palavras. E lembrando, claro, que a ciência é fundamental para o cinema, inclusive. O cinema talvez seja a única arte, e as derivadas do cinema, exclusivamente moderna. E, consequentemente, que já nasce no seu vínculo com a própria tecnologia e com a própria ciência, né? Quer dizer, só lembrando isso, e eu não saberia aqui como desenvolver, quer dizer, eu não sou alguém da psicanálise, nem não teria, portanto, como desenvolver aqui, mas é claro que eu associaria o cinema da montagem ao tempo lógico do Lacan. Obviamente que o fim de uma sessão é a montagem. É o que o Eisenstein estava chamando do diferencial qualitativo, que é gerado na montagem, não exatamente pelo que foi dito, mas com a interrupção, alguma coisa emerge ali que não é do âmbito do material, que é alguma coisa do âmbito de uma pura intensidade com a qual, a partir dali, me parece que o analisando passa a ter que lidar, né, com esse diferencial qualitativo que é produzido pelo corte, como é produzido pela montagem. Quer dizer, alguma coisa que me ocorre, né, assim, quando tentando minimamente, na minha mínima condição, de poder articular alguma coisa do cinema com psicanálise aqui, muito rapidamente. Quer dizer, o que a Ana estava falando, tem um filme, na verdade, uma cena de um filme inacabado, né, do Orson Welles, né, assim, que é o Don Quixote, e tem uma cena nesse filme que é um cinema, portanto, é uma cena de um metacinema, um cinema pensando o cinema, consequentemente a arte, em que o Sancho Panza entra no cinema, o Don Quixote está na primeira fila, o Sancho Panza meio que tenta chegar, não consegue chegar, né? Senta lá atrás, ao lado de uma menina, está passando um filme de cavalaria, né? Passa um filme de cavalaria, o Don Quixote começa a ver aquilo, começa a ver as brigas, as guerras em cena, tem uma mulher supostamente que vai ser sequestrada, o que vai ser, né? E o Don Quixote não aguenta, vai para frente da tela e começa a dar espadada e pá, um furo na tela, 2 furos, 3 furos na tela, e continua até que ele rasga a tela toda. Quer dizer, me parece que esse paradigma dessa cena, esse atravessamento da imagem para mostrar que toda imagem é vazia, né? Quer dizer, o que não despotencializa a imagem de maneira alguma, mas mostrando esse vazio de qualquer imagem, digamos assim, que é o que pode fazer com que, no cinema, a imagem seja repetida de um modo diferencial, seja por Godard, seja pelo Guy Debord. Quer dizer, quando você repete uma imagem da história do cinema, quando você repete uma imagem da mídia televisiva, Eduardo Coutinho com Um Dia na Vida, só para dar um exemplo aqui, nosso Pacifique, um filme também feito só com imagens dadas no cruzeiro de navio, no Ano Novo, né? Quer dizer, essa repetição da imagem, me parece que ela está exatamente jogando com a possibilidade de que a repetição seja diferenciada, né? E isso me parece se dar com essa, quer dizer, claro que nesse sentido do Orson Welles é uma imagem, ele rasgando a tela, não é um procedimento como a montagem, é um procedimento, digamos assim, né? Não é alguma coisa estrutural, mas ela está no mesmo lugar, digamos assim. Ela representa em cena, ou ela apresenta em cena isso que é o diferencial da arte, me parece. Então, quando o Sokurov radicalmente diz que não há um próprio da arte, me parece assim, não. Qual é o fundamento da poesia? Qual é o fundamento da pintura? Qual é o fundamento do cinema? Me parece, não há um fundamento. Isso é muito radical, né? Quer dizer, que toda e qualquer arte, se ela acolhe esse vazio da tela rasgada, se ela acolhe a tela rasgada, se ela acolhe, de alguma maneira, o corte da montagem, se ela acolhe um tempo intempestivo dado pela filmagem também, não apenas pela montagem, mas dado pelo plano sequência, né? Como uma outra temporalidade que não a do corte, né? Uma outra temporalidade que não é mais a do corte, entendeu? É como se falar num próprio de qualquer arte. Quer dizer, não à toa, eu acho que tomando essa frase do Sokurov de maneira forte, a gente teria que pensar toda e qualquer arte a partir de um impróprio, a partir de um específico, a partir do rasgo. A partir do rasgo. A partir do rasgo. A arte, me parece, é rasgo. A arte, me parece, é furo. Né? A arte, me parece, é falta. Quer dizer, acho que a arte está o tempo todo gerindo é ruim, mas o tempo todo gerando, talvez seja melhor, gerando
essa falta que há em toda e qualquer imagem, em todo e qualquer poema, em todo qualquer... Quer dizer, você não pode jamais substancializar um poema. Né? Se o poema tem uma força, é exatamente que ele nunca se esgota nele mesmo. Ele está sempre morrendo. O poema está sempre morrendo. Sempre morrendo. Você lê um poema, ele morreu. Só que algo continua. Você vai ler de novo, ele morreu e sobrevive à própria morte a cada momento. Né? Quer dizer, essa falta, essa morte que você falou do encontro do fim da vida, talvez seja o lugar que a arte antecipa, colocando ela desde o primeiro verso, desde a primeira imagem. 8 minutos cronológicos num rosto. O que é isso? Abrindo um filme. Acho que ninguém aqui nunca viu. Acho que me pareceu talvez um dos planos mais radicais. Você abrir um filme com 8 minutos de close, que você vê os poros, que você vê... Né? Quem é esse rosto? Foi antecipado pela decapitação, né? Que é um corte, não é isso? Lá no início, a primeira imagem. Exatamente. O nascimento nasce com a morte, né? Só para concluir essa fala. Ótimo. Ótimo. Quer dizer, desculpa, só para terminar aqui. É claro que não se trata de uma eleição ou da montagem ou da não montagem, como no caso do Sokurov, como no caso do Sami Guilhem, que não privilegiam. O que se trata é de que, como cada uma, seja Godard com as montagens... Estava vendo ontem, revendo o Pierrot Le Fou, tem um momento em que o Ferdinand está numa festa, a mulher quer arrumar um emprego novo para ele não quer trabalhar, né, achando todo mundo idiota ali na festa, aí ele pega um pedaço de bolo e taca na cara de uma mulher, né? Aí corta, e aí fogo de artifício, né? Né? Não é uma opção ou de Sami Guilhem ou Godard, claro que não é isso, ou Sokurov ou Guy Debord, sei lá, entendeu? Assim, claro que não é isso, né? Se trata de como a cada vez é necessário retomar esse lugar do vazio. Disso que se trata, me parece. Tentando fazer um pouco uma conexão com o que ele estava falando, acho que o maior exemplo dessa arte em que você começa a analisar pelo impróprio, pelo rasgo, é o próprio teatro, o próprio texto dramatúrgico. O Beckett salientou um negócio que é brilhante, que eu acho, e aí eu vou chegar no Tennessee Williams, porque eu acho que o Tennessee Williams também acaba fazendo isso na maneira como ele lida com as produções de teatro, que é justamente a questão do texto dele é instável. O Beckett traduziu o próprio texto dele do francês para o inglês, ou vice-versa, e mudava de propósito. E o Esperando Godot, que estreou em Paris, o primeiro de todos, ele admitiu que é completamente diferente do texto que foi canonizado. Então, o texto teatral ele não é canonizável, por assim dizer, na minha opinião, porque alguns acabaram sendo, lógico, mas assim, ele tem um aspecto de constante mutação, e até o pós-dramático abriu muito espaço para isso, que essa questão é uma questão que muitos textos dramáticos se tornam transhistóricos. Um palestrante de ontem, que é meu professor, ele comentou isso sobre o Shakespeare, em particular, que é um evidente transhistórico, mas, assim, não é só ele, de jeito nenhum. Muitas montagens de Molière, Racine, podem ser completamente diferentes do que elas foram montadas na primeira vez, com todas umas roupas de corte, não sei o quê. Recentemente eu vi em São Paulo uma montagem no Casa de Bonecas, do Henrik Ibsen, em que o marido era um anão. Então, sabe, todo o sentido da questão da mulher abandonando o marido, e o marido sendo um anão, mas é uma montagem contemporânea e, assim, faz mais sentido numa realidade feminista que a gente está vivendo hoje em dia com um pouco mais de força. Mas eu acho que o espaço que o teatro tem de não ser canonizável, nesse sentido do texto dramático ser algo que você pode canonizar um texto para publicação, mas não necessariamente para encenação, ele tem esse espaço do rasgo, esse espaço da morte e renascimento o tempo todo. Esse espaço de que, até numa tradução para o português de um Ricardo III ou de uma peça do Beckett, do Godot, por exemplo, vou pegar o exemplo que eu usei. O Tennessee Williams, a maneira dele de trabalhar é muito interessante por isso, porque ele fazia questão de acompanhar as produções porque ele queria ver o que ia ser viável. O dramaturgo que o Tennessee Williams tentava inovar bastante. The Glass Menagerie, que foi a peça que lançou ele assim como um cara top da Broadway, foi uma peça que tinha telões e tinha imagens que ele queria projetar e tudo mais.
E nem tudo deu para ser usado. Outra peça, por exemplo, Cat on a Hot Tin Roof, que foi, acho que, a mais famosa dele, de acordo com alguns padrões que ele se propôs a fazer. E essa peça, ela teve que mudar o terceiro ato, ele teve que reescrever o terceiro ato, porque o Elia Kazan disse para ele: olha, eu não consigo estrear com isso na Broadway. Eu não consigo estrear com esse terceiro ato. Esse terceiro ato tem que mudar. E aí o Tennessee Williams pegou o próprio texto e mudou. Hoje em dia é publicado com os dois atos acabam aparecendo nas publicações, mas mesmo assim, a noção de que o próprio dramaturgo topa, às vezes só para estrear, às vezes por uma questão de deixou de gostar daquela parte do texto dele, só por isso ele vai mudar o próprio texto dele, é um caráter do teatro que está o tempo todo ali, não tem como você fugir. E o Marlon Brando implicou isso na produção do Streetcar, no caso. Acho que é isso. Vamos passar para a próxima mesa. Agradeço a todos.